Opa, entrou. Opa! E aí, mano? Você tá bem? Graças a Deus, cara, tudo certo aqui. E como Tamo é que tá aí, aí, né? Trancafiado em casa, em São Paulo? bastante trancado, muitíssimo bem quarentenado, né? Como o meu trabalho já era bastante caseiro, fora a parte do trabalho que consistia em fazer os shows, então, óbvio que mudou tudo, mas pelo menos eu consigo fazer minhas coisas de casa, né? Pô, eu Então, fico tá. feliz de saber que vocês O estão bem, problema, né? Isso é o principal, né, cara? o problema Família. é manter a casa de pé, né? Que é só eu, minha mulher aqui e minha filha também, então o tempo fica muito apertado, assim, né? Porque tudo isso era super terceirizado aqui, agora é a gente fazendo tudo, né? Então, E a- mas não tenho muito do que reclamar, não, fora a condição geral da humanidade, mas eu não tenho muito o que reclamar, não. Sua filha tá pequena, tá pequenininha ainda, né, Quatro mas... aninhos, mas já dá um trabalho bom. Ah, já dá É, desde sempre. é menos do que no começo, né? Se fosse um recém-nascido, assim, talvez seria uma treta maior, né? Mas a gente, ela está numa idade super de criatividade, então está desenhando o tempo inteiro, várias brincadeiras, eles tentam estimular a parte física, assim, né? Que é o que mais fica parado, está trancado aqui, não está na escola. Mas é bom que a gente mora numa casa, então tem algum espaço para fazer uma brincadeira, um negócio assim. Ótimo, maravilha. Vamos lá. Nossa conversa, a minha intenção sempre ao conversar, estou aqui fazendo um levantamento, essa é a entrevista de número 74 desde que a gente começou essa história de quarentena. É, Você, meu. rapaz, caí para trás, comecei a contar essas coisas a partir dos últimos 3, 4 dias e estou um pouco assustado com quantas pessoas de tantas vertentes diferentes que você vai Uhum. conversando e vai. A minha intenção ao conversar é entender como que você chegou a ser o Lucas Silveira. Isso depende de uma série de momentos da sua vida e começa lá no princípio. Você é criado no Rio Grande do Sul, mas você Uhum. nasceu em Fortaleza. Como é que você sai? Em que momento você sai de Fortaleza, carregado pelos pais, para Porto Alegre? Bom, para mim, eu acho que a carreira musical, né, o caminho musical de qualquer pessoa, ele é feito pelo que tu encontra nesse caminho, né? Eu poderia muito bem ter sido exposto a outras, tanto influências musicais, né, como exposto a outras influências na minha vida, influências que talvez até teriam desviado a minha carreira da coisa musical, né? Porque eu acho que todo ser humano nasce com uma musicalidade inata e os que se tornam músicos ou ouvintes mais atentos, eles simplesmente mantêm essa musicalidade, dão nome para as coisas e desenvolvem isso. Porque todo mundo nasce igual, né? Mas o meu lar foi muito musical. Minha mãe não é musicista profissional nem nada, mas ela tocava violão, a gente ouvia muita música. E o meu pai também é super cantor, também tocava violão, só que eu não vivi com ele na minha infância, assim, então eu não tenho essa memória. Mas a minha mãe, meu Deus do céu, sempre tinha um violão na casa, um teclado na casa. Então tudo aquilo era muito natural. E todo tipo de música a que eu era exposto quando você é criança, você é uma esponjinha, né? Tu vai só absorvendo, 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 absorvendo. E quando tu começa a espremer essa esponja, sai as músicas, sai as coisas que a gente faz, que é uma mistura, né, de tudo, assim. Então, obviamente tem essa coisa da primeira infância, onde eu ouvia o que minha mãe ouvia basicamente, muito MPB, muito pop, muito Sullivan Massada, né, tipo aquelas coisas que estavam lá nos anos 80, mas que eu já entendia, eu já tinha um discernimento, sabia, putz, isso aqui é uma música boa, né? Assim, eu tinha muito Uhum. assim, tinha músicas que me faziam feliz e músicas que o lugar onde para onde elas iam musicalmente, eu me lembro, eu tinha esse termo assim, essa música não é feliz, mas não era necessariamente porque a música era animada. O lance que eu falava feliz era porque a música era do jeito que eu queria que ela fosse, assim. E eu me lembro que eu tinha essa percepção criança, antes de me musicalizar, né? Eu fui musicalizado tarde. Eu sempre toquei tudo de ouvido, mas eu fui musicalizado assim de aprender uns acordes, aprender o que eu estava fazendo. Eu tinha já 14 anos. E aí foi quando eu já estava ouvindo o punk rock, o hardcore, essas coisas mais alternativas, que foi o que me, de fato,
desviou para a música, assim, porque até então eu achava que eu ia ser... Eu gostava de desenhar, eu sempre fui das artes, mas eu não achava que eu ia ser músico quando eu tinha 10 anos ou 12 anos. Foi com 14, 15, começou Uhum. a ligar isso e aí virou uma obsessão, né? Foi uma obsessão na minha Você, adolescência. você, você colocou um negócio aí muito interessante. Você aprende a tocar sozinho. É, porque tinha os instrumentos na minha casa. E a gente não tinha condições de fazer aula de música, porque não tinha condições, e na época era muito caro, muito inacessível, não tinha internet, então minha mãe também só tocava de ouvido, então ela não conseguia me ensinar, isso aqui é um fá, isso aqui é um sol, mas ela também tocava bem, assim, ela tocava tudo de ouvido, e eu também, eu achava que esse, inclusive, era o único jeito de se tocar uma coisa. E o teclado é um instrumento melhor para tocar de ouvido, porque as teclas estão ali, tu aperta, sai um som, né? Agora um violão, uma flauta, já existe uma técnica para fazer sair som dele. Entendi, Então, claríssimo. foi, foi isso. Tinha um teclado, era aqueles órgãos, era tipo aqueles órgão eletrônico que era meio que um móvel, assim, aqueles Gambit, Gamma Sonic, aqueles, é nacional. Era super tosco, assim, mas tinha ritmos e tinha essas coisas. E eu ficava muitas horas, isso 4, 5 anos, uns 5, 4, 5 anos de idade, ficava ali apertando. E eu acho que a influência de família aí foi o fato da minha mãe simplesmente deixar eu fazer isso, né? Talvez se ela tivesse dado aquela noiada assim, não, agora eu vou fazer aulas de piano, talvez eu tivesse até feito que nem Travado. muitas crianças, que trava um pouco assim, porque deixa de ser livre a tua expressão ali, né? Então, acho que a musicalidade que eu herdei dos meus pais foi muito de estar no meio daquilo. Então, para mim, a música era uma coisa muito normal, mesmo quando eu não queria ser um cantor ou um cara de banda, era muito normal. Eu achava que para todo mundo, eu achava que em todas as casas tinha violões por tudo quanto é lado e que todo mundo tocava, todo mundo cantava. Foi aí que eu fui percebendo que não era realmente assim, e que se eu desenvolvesse aquilo, mas a obsessão mesmo, assim, de ficar horas, o dia inteiro com o violão, com a guitarra. Era violão, né? Porque a gente nem tinha guitarra. Fui pegar uma guitarra, eu já era quase maior de idade. Então era o violão mesmo que a gente pegava. Isso aí Mas aí que veio já na adolescência. você sai dessa fase, Lucas, e entra no colégio. É no colégio que você se descobre músico, se você começa a curtir música, festival, é, conversa no pátio, você sabe tocar o quê? Eu sei tocar isso, você já aprendeu aquilo. Foi ali que a coisa começou a Uhum. borbulhar? Foi no colégio, já foi no segundo grau. Eu sempre fui muito musical, então assim, quando tinha uma história no colégio que envolvesse música, eu estava envolvido, mas eu não era um dos músicos da minha turma quando eu estava na sexta, sétima, oitava série. Foi mais quando eu fui para o segundo grau, ali para o ensino médio, que eu comecei a ter essa inclinação musical e teve um passeio do colégio, né, uma viagem da turma que foi definitiva, assim, que a gente foi para por Paraná, na Ilha do Mel. Então era uma viagem de 14, 15 horas de ônibus com um monte de adolescente, né? Isso foi no primeiro ano, tinha 14 anos. E, e tinha os carinhas do violão. Eu não era um desses caras, porque eu não tocava ainda. Mas eu ficava sempre na volta deles, porque a gente ficava cantando, todo mundo cantando. E aí, na minha turma, tinha uma colega minha que falou: Nossa, cara, tu canta bem, não sei o quê. E nunca ninguém tinha falado para mim que eu cantava bem, porque eu não sabia que eu cantava bem. Aí depois eu fui retraçando para trás, assim. Aí eu me lembro que lá mais atrás, quando eu tinha 8, 9 anos, tava super na moda do pagode. E aí eu lembro que tinha um pessoal que tocava pagode na praia, com meus irmãos também, que gostam de tocar. E aí eu lembro que os caras gostavam, ó, Lucas, o cara canta bem os pagodes, não sei o quê. Então, assim, mas eu não enxergava isso, eu achava que era normal cantar, né? E é o que devia ser, inclusive. E, e aí foi quando eu fui sendo trazido, assim. E nesse passeio eu voltei assim, tá, mas eu preciso aprender a tocar violão. Porque eu não posso ficar precisando de alguém tocar para eu cantar. Eu não gostava disso, eu queria saber tocar as coisas do momento ali. Na época o Jota Quest era uma banda mais popular, assim. E aí eu me lembro que eu cheguei pro meu irmão e falei, me ensina a tocar fácil, extremamente fácil, né? Aquela música. Aí o meu irmão, que tocava mais ou menos um violão, arranhava assim, ele já devia ter uns 17, 18 anos, aí ele me ensinou os acordes, assim, alguns acordes, que tinha uns que ele meio que não sabia, né? Tinha uma pestana ali que ele já fugia. E dali do fácil, extremamente fácil, aí eu comecei a aprender a ler uma cifra,
Aí foi embora. Naquele ano, que ou seja, eu estava passando para o segundo ano, foi o ano em que eu decidi que eu tocava. No final daquele ano, já tinha Fresno. Já era uma banda que existia, assim. Rápido assim? Rápido. Porque a gente montou a banda, porque eu estava começando a tocar guitarra, né? Eu estava aprendendo a tocar violão e já querendo pegar uma guitarra. No primeiro ensaio da Fresno, que na época não tinha nome, mas ainda já era eu, já era o Vavo, tinha um outro vocalista na época, foi a primeira vez que eu peguei uma guitarra elétrica e pisei num pedal de distorção. E isso é um negócio que, que mudou minha vida, assim, porque eu gostava de tocar violão, né? O violão é a linguagem universal, tu leva ele para uma praça, leva ele para o colégio, toco nele o tempo inteiro. Mas a guitarra elétrica plugada com uma distorção e tu perceber que aquilo que tu toca pode ser amplificado ao teu infinito, isso foi um negócio que eu falei, então é isso. E a gente começou a tocar. E nessa época eu já compunha também. O Lucas tocando, ele nasceu junto com fazendo música, assim. Eu vi uma música que era bonita. Isso aqui é bonito. Por que será que isso aqui é bonito? Vou fazer uma música parecida. Normalmente eu acaba fazendo uma música igual à música que eu gostava. Eu Mas acabava nessa, fazendo... então, peraí, nesse momento que quero me situar para pegar teu desenho. Aí você Aham. começa a tocar guitarra, se junta com os amigos e começa a tocar o que ali? Naquele momento vocês reproduziam o som de quem? Ou você já começou a partir para o seu próprio som? A gente tocava, a gente não tinha, a gente nem se, assim, quando eu comecei a fazer as músicas, eu ainda nem colocava elas pra banda, vamos tocar a minha música que eu fiz, ainda não tinha, Entendi. estava muito no começo. O nosso objetivo no começo era tocar no festival de bandas do colégio, então tinha que ser um show de covers, assim, né, com coisa que todo mundo conhece. E na época a gente a gente se via, se enxergava muito como uma banda de punk rock, né? Porque a gente gostava muito de punk rock. Na época estava muito em alta essas bandas tipo Blink-182. E no Rio Grande do Sul também tem algumas bandas punk que fizeram muito sucesso local no Rio Grande do Sul, tipo Tequila Baby, Los Vatos, e a gente ficava tirando essas músicas, assim, a gente gostava disso, né? Porque a gente andava de skate, então fazia parte de um universo, assim, os vídeos de skate também tinham muito hardcore, muito punk. Aí, um ano depois, saiu aquele jogo, Tony Hawk's Pro Skater, que era um jogo de skate de PlayStation, que a trilha é toda punk rock, assim. Então, são coisas que te fazem sentir pertencente a um universo. Aí eu ligava o rádio e eu não gostava de nada daquilo. E isso, aliado a uma rebeldia natural do adolescente, assim, me fazia Uhum. sentir que eu pertencia a um mundo e me fazia muito bem pertencer a um mundo que não era o mundo de todo mundo, né? Então foi aí que eu descobri que existia o underground, que são as bandas que ninguém conhece, que tocam em lugares para às vezes 100 pessoas, mas aquele público é muito mais passional do que o público que às vezes lota uma arena. E aí isso foi me fazendo me sentir pertencente, aí começa a se sentir numa espécie de gangue, sabe? Tipo assim, aquele cara ali conhece também, aí vai vendo quem é o cara que conhece coisas mais obscuras, mais estranhas, e aí e nisso também já estava fazendo música. E muito cedo na história da Fresno, muito cedo as minhas músicas foram virando músicas da banda e a gente foi trocando esse setlist que era de covers, tipo Charlie Brown Uhum. Jr., Raimundos, o rock da época ali, foi trocando para essas músicas próprias, assim. Que era tudo uma música de Porque amor, assim, de sofrimento, porém usando a linguagem que eu gostava, que era a linguagem do punk rock e do hardcore. vê se eu estou muito errado aqui no meu desenho. Você aí, a partir desse momento, vocês começam a ganhar um corpo como um grupo local, porque o que a gente tem muita gente que está nos assistindo de outros cantos e talvez não tenha noção, Lucas, da Sim, cena gaúcha que sempre foi muito poderosa em termos de rock, independente de sim, qual estilo. A cena gaúcha, ela é atípica. Tem coisas é, que acontecem no Rio Grande do Sul que não acontecem em nenhum outro canto do Brasil e que é sucesso, são idolatrados, fazem suas tribos no Sul e do Sul não sai. É uma coisa sim, muito maluca é, a força da música no Rio Grande do Sul. Aí você fazia parte desse grupo. Chegou o momento em que o Fresno deu 2, 3, 4 degrauzinhos a mais e encontrou o seu caminho, a sua tribo dentro do aham, Rio Grande do Sul. E aí, sim. é, vocês já tinham lançado 1 ou 2 ou 3 discos, quando resolvem sair de Porto Alegre a É partir o do passo. momento em que começou a bater uma luz em cima de vocês. O Brasil É, começou a olhar o Fresno. esse é o passo que as bandas gaúchas normalmente não dão. Porque, como tu bem falou,
nos anos 80 e 90, principalmente, se estabeleceu no Sul, no Rio Grande do Sul, um mainstream local. Então, são bandas que tocam no rádio tanto quanto o Charlie Brown tocava. São bandas que enchem arenas do tamanho da arena que enchia o Cidade Negra ou Raimundos, só que são bandas locais. Então, existe esse lance da fama local. Então, tu toca do lado de casa, tu toca 2 horas de casa, ganha um cachê bom, e as bandas iam ficando nessa coisa também. E o som também, ele acabava sendo um tipo de música que não se comunicava exatamente com o resto do Brasil, porque ele tinha muita referência local. E, tipo assim, quase todo lugar tem uma cena local. São Paulo tem uma cena local, mas, tipo assim, as grandes rádios são aqui, a Globo é aqui, no caso era no Rio de Janeiro. Então, assim, as bandas da cena local do Rio de Janeiro estavam tocando no Rock in Rio e fazendo sucesso no Brasil inteiro. E o Rio Grande do Sul foi cada vez mais se insulando nesse sentido. Mas a gente, inclusive, veio para São Paulo porque nessa cena gaúcha, que acontecia muito junto com rádio, a gente não fazia parte, né? Então, para a gente sair do Rio Grande do Sul, a gente não estava abandonando nada, a gente estava de fato abraçando um cenário que era muito fértil para a gente e que estava olhando para a gente com mais atenção, que era a MTV. A gente veio para São Paulo por causa da Perfeito, MTV. A gente veio morar do lado perfeito, da MTV. A gente morava do lado da perfeito. MTV e durante o ano ali de 2006, 2007, a gente ficou na MTV, assim, qualquer matéria que tinham que fazer, precisavam de uma banda, liga pro Fresno lá que os caras estão disponíveis. Está aqui do lado. Agora, É, nessa saída para São Paulo, eu fico imaginando. Você tinha quantos anos? eu tinha. Ah, já tinha feito 20, tinha 21 anos, 20 Tá. anos. 20 Aham. anos, a rapaziada tinha entre 19 e 21 anos, por aí. É. Cara, coragem, né? Coragem de fechar a porta atrás e aí encarar São Paulo. Alguém ficou para trás? É coragem, porque pensando agora de longe, 3 anos antes, 2 anos, 4 anos antes, eu estava aprendendo a tocar violão, né? Então, É, assim, exatamente. de aprender, de pedir para o meu irmão para me ensinar fácil, extremamente fácil, até eu já estar sonhando com casas de show e com. Foi muito rápido. Então, Três assim, anos. foi assim, foi. A banda começou a rigor em 2000, né? Foi em dezembro de 99. Nosso primeiro show foi em 2000. Em 2003, a gente já veio tocar em São Paulo a primeira vez, no Hangar 110. Em 2004, a gente já estava ficando quase mais em São Paulo do que em Porto Alegre. Em 2006, tínhamos uma casa em São Paulo, éramos uma banda que estava tocando na MTV e já tinha, assim, lugares que estavam indo 1.000 pessoas ver a gente. Mas, assim, muito rápido, mas eu acho que grande parte isso se deve ao fato de a gente não pensava. Assim, era tipo assim, ó, só vai. Inclusive, esse crescimento se deu numa velocidade tão avassaladora que não foi todo mundo que acompanhou, não. Em 2006, quando a gente fincou pé em São Paulo, o baixista, que era o Bruno, o Leso, ele já ficou em Porto Alegre. Porque ele já estava pegando um emprego massa, tinha se formado em Direito, e também a pressão de ser de uma banda, de tocar, e, tipo assim, agora isso aqui virou sério. Para mim aquilo era Uhum. tudo. Para mim aquilo era 100%. Tipo assim, não tinha uma outra coisa, não tinha um outro emprego, uma outra coisa que eu pudesse pensar assim, qual vai ser o meu caminho? Eu não tinha essa dúvida. Eu vejo muitas pessoas que sofrem com a dúvida e eu não consigo, eu tenho empatia por elas porque eu não saberia o que fazer se eu tivesse alguma dúvida do que eu quero da minha vida, né? Mas eu não tinha essa dúvida. Então, quem também estava claro nesse rolê, se eu não tenho dúvida, ficou em São Paulo. Foi junto. Perfeito. Tanto que quando o Bruno saiu da banda, completamente amigável, porra, amigão nosso até hoje, e foi muito bom, porque ele virou um procurador da justiça aí, muito importante o que ele está fazendo, sabe, nos meandros da justiça do Brasil, assim, ele é um cara que eu acho muito foda, a gente se comunica bastante. E aí entrou, quando ele saiu, eu chamei o Tavares, que era um cara que tinha produzido um disco nosso e que ele estava tocando na noite lá em Porto Alegre, cover, e ele tinha já uma banda de músicas próprias. E aí eu falei pro Tavares, ele tocava guitarra 70 vezes melhor que eu, só que eu falei, ó, abri uma vaga na Fresno para tocar baixo. Tipo assim, tu vem, e no dia seguinte ele estava em São Paulo, literalmente, assim, então ele largou tudo, ele meio que nem avisou as pessoas, assim, porque ele era um cara que queria muito o negócio, Uhum. tanto é que no dia seguinte ele veio e a energia que ele colocou naquela fase da banda ajudou muito, assim, porque ele já entrou muito pilhado, né? A gente já estava, não cansado, mas a gente já tinha uma estrada ali, já pensava demais nas coisas, tudo parecia ter uma dimensão maior, e aí ele veio, tipo assim, com muita pilha, né?
E Eu imagino, dali, Lucas. Estou te ouvindo e pensando assim, eu acho que o outro momento difícil para vocês, estou falando de, pontuando momentos, porque a história é muito grande, muito longa, mas tão complicado quanto foi largar o Porto Alegre e encarar São Paulo, talvez foi quando vocês começaram a ganhar o Brasil e deixar de ser uma banda underground e começar a ser uma banda de respeito e reconhecimento brasileiro, nacional, até internacional, e alguns prêmios que você andou ganhando depois. Eu acho que esse segundo momento de passar por um corredor mais largo, para uma área maior, também foi difícil, porque os seus admiradores, aqueles fãs da tribo, começam a olhar vocês como uns caras ficando muito distante e vou quase dizer assim, traindo a causa, né? Porque o cara uhum, ele gosta do pequeno, as tribos gostam da a identificação imediata. Então, a partir do momento que é, você começa a fazer sucesso, você está traindo a causa. é um passo que se tem que dar, né? Não tem que dar, é um passo que se tem que dar quando tu tem claro na tua cabeça Natural. o objetivo. Eu me via, eu me via quando a gente começou a tocar, embora a gente usasse a linguagem do hardcore, né, do HC, e a gente não conseguia, inclusive, obter uma sonoridade HC. Então, tudo que se chama de identidade musical da gente era a gente tentando fazer uma coisa e não conseguindo fazer, e virou aquilo que era o nosso som. Então, assim, todo esse tudo que a gente fazia, eu visualizava muito assim, não, não, eu quero ser o cara que vai tocar tipo no Rock in Rio. Na verdade, esse sonho ele ia aumentando, assim, porque eu ia conseguindo uma coisa e eu percebia, agora eu quero tal coisa. Então, assim, sempre teve esse mais, porque a gente não via motivo para parar, né? Talvez se no Brasil existisse uma cena underground, onde uma banda consegue, talvez, sendo independente, tocar em lugares sempre, sabe, tudo certo, ninguém quer luxo, né? Assim, tudo certo, bonitinho, toca lá, som, sem barulho, sem chiado, e tu vai lá, recebe um cachê, volta pra tua casa, compra outras coisas. Mas como o underground, ele não nos oferecia uma maneira de sobreviver 100% da nossa música, a gente sempre percebeu como tá, isso aqui é um estágio da banda, a gente não se via como um ponto final. A gente até tinha uma comodidade no underground, porque de fato nós não éramos exatamente adultos. Então, se eu conseguia comprar uma guitarra com aquele meu show, já parecia tipo assim, nossa. Mas ao mesmo tempo nós morávamos 5 pessoas numa mesma casa, rachava lá R$ 200 para cada um. Então, assim, aquilo ali duraria por um tempo. Eu não conseguia estar ali com 38 anos fazendo aquilo, né? E então, assim, a gente se via acomodado no underground, mas ao mesmo tempo tinha esse salto que a gente queria dar. E óbvio, né, cara, foi muito rápido também, porque a gente chegou em São Paulo, começa a aparecer muito na MTV, tu começa a ganhar um público que é diverso. Aí algumas rádios já começam a tocar tua música no meio de uma programação pop, popular, e, e tu vê que aquele música que tu achava que era super alternativa, ela vai ressoando com outras pessoas que ouvem todo tipo de som. E e é basicamente isso que o cara busca, né? Tipo assim, eu quero fazer um sucesso. No caso, É, o meu caso, pô, eu quero fazer uma música que todo mundo saiba e que ela significa alguma coisa, que ela seja foda. E, foi isso que aconteceu, assim. Então, mas teve sim uma parcela do público que ficou com uma síndrome de underground, que a gente fala, mas eu vou te dizer que a grandíssima maioria se via tão parte daquilo, né? O público se via tão culpado pela banda estar fazendo sucesso, no sentido de, tipo assim, a gente conseguiu fazer a Fresno virar, a gente empurramos empurrou esse os povo para o caras, sucesso. a gente virou. Então, assim, os fãs que eram mais fãs, eles tinham essa sensação, né? Às vezes o Perfeito. cara que ouvia a gente porque ele ouvia só as coisas underground, ele ficou assim, agora os caras nós somos underground. Mas a maioria se via assim, conseguimos até. Tanto que o mesmo fã que foi lá e pedia a gente para tocar no Hangar 10 ou ia ver a gente no festival, 2 anos depois ele estava pedindo votando para a gente ganhar o VMB de 2009 ou Perfeito. tipo votando para premiação internacional. Então a gente sempre conseguiu levar esses fãs junto, assim, sabe? Porque tem aquela coisa quando tu faz um sucesso estrondoso, tu entra naquele público que é um público geral
que curte basicamente o que está tocando no momento e ele não necessariamente vai te seguir depois para ver qual é o teu próximo single. O teu próximo single vai ter que ser tão estourado quanto foi o primeiro e a rigor ele nunca é, porque não é mais uma É. novidade. O popular ele vive da novidade. E tipo assim, a gente nunca teve este single, o absoluto estourado que o Brasil inteiro sabe. A gente teve músicas que foram nos charts lá em cima, mas assim, não teve aquela coisa que às vezes outras bandas tiveram e que às vezes eles meio que ficaram moldados por aquilo e se vê até artisticamente preso porque teve um sucesso tão grande, que ficou tão a cara da banda que o cara às vezes não se sente mais Ótima como leitura, sair ótima daquilo. leitura, ótima leitura. Então Muito boa. nunca ter bombado assim, e, tipo, é que parece eu falando, eu falo para parece uma reclamação, mas é um agradecimento assim. Não? A gente nunca ter bombado tanto nos deu muita liberdade e também nos deu muita noção de que, putz, tem muito mais o que fazer, né? E no Não. fundo, querendo ou não, eu ainda busco, esse cara meio que inconscientemente ainda busca aquela música que o universo jamais vai esquecer, né? Então isso é um negócio Olha que a só, gente você está tem falando. muita noção Desculpa. disso. Você está falando dois pontos que eu tô, como eu te disse, estou aqui entrevistando você, é o número 74, estou ligando duas respostas que nós tivemos agora. Um do Carlos Cola. Carlos Cola, que é um compositor extremamente popular, que compõe para Roberto Carlos, para um monte de gente, que chegou aqui e falou que a música, ele levanta todo dia, compõe uma música por dia, porque ele está Caralho. atrás da. Olha só que loucura! Está atrás da música perfeita, que é o que você acabou de falar. Um dia ele vai encontrar a música perfeita. E a outra pessoa que. O Sérgio Dias, dos Titãs, dos Mutantes, em Los Aham. Angeles, numa conversa que nós tivemos aqui há umas 3 semanas, ele diz o seguinte: que o orgulho que ele tem que os Mutantes nunca ganharam um disco de ouro. Quer dizer, ou seja, é mais ou menos o que os dois pontos são mais ou menos o que você acaba de desenhar agora aqui para gente nessa resposta. Agora, um ponto. Você sempre conseguiu fazer que o Fresno seja a sua janela principal, mas você tem várias portas abertas na sua vida. Você Uhum. produz muita coisa, você é muito produtivo, você é criativo, você escreve, você compõe, você produz, você é multifacetado e faz bem feito. Independente do que você tenha se propondo, esteja se Uhum. propondo a fazer, você faz com muita qualidade. Uhum. Obrigado. Mas é verdade, isso é muito prazeroso para você como ser humano e como artista, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Mas eu acho que um ponto que você se dedica que é o lado da produção, porque nós Uhum. temos hoje vários produtores, mas personalidades na produção, nós temos alguns que a gente pode contar nas mãos. Uhum. Fala um pouquinho sobre o seu lado produtor. Você tem agora, de um certo momento para frente, você começou a produzir os próprios discos da banda da Fresno. Uhum. E tem o do Capital, que eu acho que foi um marco para qualquer um. Produzir um Uhum. disco da Capital, do Capital é sensacional. Fala um pouquinho sobre esse lado de produção. A produção na minha vida ela é muito ligada à, à necessidade, porque vamos supor que, que eu tivesse feito a música que virou sucesso quando eu tinha 16 anos. A gente teria ido para um estúdio grande mais cedo. Acho que quando a gente foi a primeira vez para um estúdio de fato, de verdade, aquele que tem um console. Quer dizer, isso não é estúdio de verdade, mas enfim, eu quero dizer assim, o estudião, aquele que dá um frio na barriga do cara. Já tinha 8 anos de banda, né? Foi quando a gente foi gravar pela Universal, o Redenção. Até então, era sempre nas casas das pessoas. E o que não interferiu em nada o som, né? Porque o som do disco que é anterior ao Redenção, que foi um disco que a gente gravou num SSL, não sei o quê, o som do disco anterior a ele é muito melhor. Porque as horas homem dedicadas àquele disco Sim. anterior foram muito mais horas, né? E o som que a gente faz, ele não é um tipo de música natural. Ele é um tipo de música não é exatamente artificial, mas é um tipo de música que, para soar da maneira que soa, ele exige muita pós-produção, sabe? O próprio, por exemplo, quando as bandas começaram a ficar mais pesadas, né?
quando surgiu o Sabá, por exemplo, as bandas foram ficando mais pesadas, aí foram percebendo que não se ouvia mais a bateria, porque a guitarra estava cobrindo, ou o baixo foi ficando distorcido, putz, não tem mais grave, ou a guitarra foi ficando cada vez mais alta. Então, assim, quando as pessoas foram começando a deixar o som mais extremo, foi começando a se precisar ter uma tecnologia que acompanhasse, que viabilizasse aquele som. Tanto que hoje tu ouve um metal do final dos anos 70 e ouve um metal do final dos anos 80, e tu ouve o que está sendo feito hoje num dubstep, numa coisa eletrônica, porém metal no sentido de peso e de intensidade, assim, é a tecnologia trabalhando junto. E eu sempre eu percebia que isso era muito parte da composição, assim, eu não podia simplesmente tocar uma música no violão e falar assim, esta é a minha composição, porque a ideia que eu tinha do que eu queria passar, né, e música é um sentimento que não é só a letra, não é só o que está cantando, não é só a melodia, não é nada, é o retrato que aquilo pinta na cabeça das pessoas. E esse retrato passa por timbre, passa por a velocidade da música, que tamanho vai ser a introdução, que tamanho não vai ter, que hora eu canto, que hora eu não canto. Então, assim, isso já é produção. Então, a composição minha sempre foi muito produzida. E aí, quando eu queria passar a ideia, eu precisei começar a fazer demos melhores. E aí, fazendo demos, eu fui vendo que eu estava produzindo. E chegou um momento que eu comecei a gostar mais das demos do que do trabalho finalizado. E eu falava assim, cara, se eu mixasse essa demo aqui com um cara que sabe mixar, que já é um trabalho já não tão artístico e mais de engenharia, eu falava assim, pô, se o cara mixasse essa demo aqui, tem mais sentimento, porque a ideia tá ali. Eu percebi quando nós todos tocávamos juntos, a coisa ficava limitada pelo que eu conseguia cantar tocando, ou às vezes eu esquecia uma ideia que tinha na demo que talvez fosse a cereja do bolo da canção finalizada. E aí eu fui pensando, Perfeito. oh, eu tenho que começar a produzir essas coisas. E treinando, e para treinar essa minha produção, eu fazia projetos solos, vou gravar uma musiquinha aqui. E eu percebia que quando eu fazia uma música de um projeto solo, eu não tinha nenhuma pressão para aquilo ter um resultado fantástico, porque a música que eu fiz solo, então eu gravava, mixava, masterizava, pum, subia, as pessoas falavam, nossa, que legal. Aí eu fui percebendo por que para Fresno eu tenho tanto medo de fazer isso, né? Se o que eu ouço eu acabo gostando, e se eu gostar, a chance de alguém mais gostar é maior do que se eu ouvir um bagulho que eu fiquei, de eu sentir que aquilo não está me traduzindo perfeitamente. Então eu falei assim, porra, cara, eu tenho que começar a produzir. Mas isso foi ao longo de muitos anos. O primeiro disco da Fresno que eu produzi, apesar de todos ter uma produção grande minha, porque a pré-produção toda, como vai ser aquela música, qual é o teclado que vai entrar, o que Sim, que vai sim. ser, sabe? Mas o primeiro disco que eu assinei uma produção foi o Infinito em 2012, mas foi porque a gente não estava mais na gravadora, a gente não tinha mais dinheiro para fazer, e aí quem nem sonhava em, sei lá, ter um dinheiro para contratar um produtor que a gente respeitasse, que a gente quisesse, e era muito mais isso, a gente precisa fazer esse disco agora, para mostrar que a banda tá viva, para mostrar que a gente não sumiu, porque quando a gente saiu da gravadora rolou um papo assim, né? E já era, porque é o normal, né? As bandas têm um grande boom e o sucesso delas, né? A longevidade depende de qual é a profundidade do teu vale, né? Tipo assim, se teu vale for muito fundo, some do radar e aí vira aquela banda que ninguém mais sabe que existe. O que tudo bem, porque o que importa é o que tu está fazendo, mas a gente não queria que isso acontecesse, embora dia sim, dia não, chega um cara, Fresno ainda existe, e tudo bem, porque o cara está procurando em outro lugar. Mas a gente não queria que esse vale fosse tão grande, né? E então por isso que foi muito rápido a produção do Infinito, que foi um disco que eu botei, talvez o disco que eu mais botei esforço de horas minhas, porque eu tinha uma missão ali de me provar como produtor, e foi um disco que foi muito bem aceito, ele soa muito bem até hoje, e tanto assim, ele é cheio de orquestras, ele é cheio de coisas, ele é muito megalomaníaco na produção, porque eu me sentia que eu podia, né? E eu fui, obviamente tudo isso completamente apoiado pela banda inteira, né? Quando às vezes eu falo na primeira pessoa, porque a gente vai fazendo as coisas e tipo assim, e em todos os estágios isso é conversado entre nós. Inclusive, se alguém tiver muito se opondo a alguma coisa, é porque talvez aquilo não esteja traduzindo tanto quem somos nós Perfeito. quatro, né? E, Perfeito. mas então, em 2012 eu fui produzir o primeiro negócio. A primeira música que saiu da Fresno que eu assino uma mixagem, por exemplo, foi agora em 2020, sabe? Então, porque a gente fica testando em outros projetos e esses projetos, talvez, os projetos paralelos, as produções que eu faço para outros artistas, eles servem para que
entre um álbum e outro da Fresno, eu tenho experimentado tanto que a evolução natural da banda de um disco para o outro ela é muito maior, porque eu produzi tantas coisas entre um disco e outro. Normalmente um artista que tem só a sua carreira ali, ele tem aquela evolução daquela carreira dele, ele faz um disco, daqui a 2 anos ele faz outro, daqui a 2 anos ele faz outro. Só que eu terminei um disco e eu estou fazendo 10 álbuns entre um e outro, então são 10 referências novas que eu ouvi, 10 coisas que eu tentei fazer, que Experiência. deu Vai certo, outro acumulando deu errado. experiência. Cara, então... E aí foi O, quando foram me o, chamando para produzir as coisas. o Dinho gosta muito de você, você deve saber disso. Ele elogia Eu amo ele. você, arrasta... E ele, certa vez, conversando comigo, falou que copiou na casa dele, fez um estúdio igual o seu. Igual. E 100% E igual, falou, todos os equipamentos. ele, ele chegou a anotar, falou assim, anotou, pediu, anotou e fez exatamente igual o seu. Quer dizer, isso já é uma prova de que você está no caminho certo, né, cara? Porque o Capital vem de uma geração de bandas em que gravar era uma cerimônia, assim, era um negócio difícil. Inclusive o sucesso que eles fizeram na época em que eles fizeram significava, vamos para Los Angeles, 10 pessoas, ficar numa casa e ficar 45 dias trancado no estúdio para ir da demo até o disco masterizado. E, obviamente, tudo que isso custa, né? Para chegar num resultado que, nos anos 80 e 90, principalmente, o Brasil não tinha uma tradição de gravar rock, né? As produções eram muito medrosas, assim, no sentido de... Porque a gente vinha de uma tradição de sons aveludados e super agradáveis, né? Então, quando chegava um cara fazendo um bagulho que é desagradável de propósito, né? Que o rock ele tem que arranhar um pouco, os caras não sabiam gravar, então as produções de rock ficavam muito aquém das produções gringas, né? Tu vai ouvir muito pouca coisa brasileira de rock dos anos 80 que tem um vocal distorcido. E os Beatles, que inventaram o pop, já tem vocal distorcido, sabe? E aqui, o brasileiro É. sempre teve muita resistência a artifícios do tipo... Artifícios, assim, bem... Que hoje são muito normais, tipo delay, reverb, sabe? Sempre se usou pouco, ou se usou com cautela, porque... Sabe, eu lembro de ir para estúdios grandes e quando o ponteiro começava a encostar no vermelho, os caras, tá encostando no vermelho. Só que dentro do vermelho é onde mora o rock. É do vermelho, de preferência quando É cola. ótimo. É Porque isso aí sim, mesmo, ótimo. é ali que comprimiu, é ali que ficou, que começou a esquentar, né? O que um show de rock ao vivo causa na gente, um show bom. Oi, filha. Peraí. Opa, bota ela aí, manda um beijo pra ela. O que foi, filha? Daqui a pouquinho. Tá? Eu juro que eu te dou daqui a pouquinho. Tá bom? Tá. Mas, ó, é muito daqui a pouquinho. Você não estava assistindo na TV? Tá. Não, eu já vou lá. Ó, pega. Tá bom. Que ódio. Tá. Qualquer coisa você vem aqui. É que a mãe tá fazendo um negócio lá em cima e eu tô fazendo um negócio aqui embaixo. E ela tá, tipo, Você disse que ela tá brutal. com 4 anos. 4 anos. Sky é o nome dela, não é isso? Ela fez uma amiga hoje que é a Siri, né? Que é a Siri do tablet. Aí ela falou agora, eu não vou fazer nada perigoso, pai, eu só vou falar com a Siri. Que Ao mesmo tempo ódio. é meio Black Mirror isso, né? Super Black Mirror isso, tipo... Tanto porque a O, gente fala ca- assim, o ó... casamento, o casamento mudou tua vida, cara? O casamento não necessariamente, mas o que muda é a criação, né? Tu criar uma criança, É. o senso de responsabilidade que isso te impõe, literalmente do dia para a noite, é muito extremo. É tipo assim, eu não tinha essa preocupação e agora ela existe. E isso redimensiona todos os aspectos da vida, né? Tipo assim, tudo que eu penso isso em relação ao fato de eu ser pai. Desde coisas assim, sei lá, não tinha medo de morrer há 4 anos atrás. Hoje eu fico assim, caramba, se eu morrer, fudeu, né, meu pai? Minha filha vai cair. Entendo. E eu, tipo assim, então são várias coisas que isso seria, o lance do morrer é porque é um argumento muito tão duro assim que é Não, fácil de não, mas visualizar. isso é um pensamento natural do pai, cara. É Você fácil tá, de visualizar. você quer. Quer estar ali preparando, fazendo com que tudo seja
o melhor possível. E isso também mudou muito como eu passei a enxergar a minha infância, a minha criação e as coisas que me mostraram e que deixaram de mostrar. E, e aí me deu uma noção de melhorar de fato. Assim, putz, eu acho. Eu não me lembro de ficar pensando há 5 anos atrás o que eu poderia ser melhor. Eu estava simplesmente vivendo e estava Uhum. evoluindo, pá, mas assim, mas eu não tinha esse pensamento, eu não tinha nada me forçando de fato a ser uma pessoa melhor, não um cara de mais sucesso, um cara que ganha mais dinheiro, um cara Sim, que sim. Ser humano melhor. fosse e normalmente essas coisas que te estressam no sentido de que dão uma torcida em ti, assim, são as coisas que de fato doem e que vão te transformar numa pessoa melhor. Só que dói, né, cara? É difícil. No caso, o caso mais óbvio é tipo assim, porra, eu tenho uma grande paixão que é a música e é o que eu faço. E várias vezes eu me vi numa situação de, ok, tem uma pessoa aqui que precisa de mim e eu precisando colocar isso num segundo plano. Mas isso mudou a relação que eu tenho com a música, que é tipo assim, ok, agora eu estou fazendo música, então eu me sinto muito mais presente, eu aproveito aquele tempo muito mais, o meu tempo de estúdio ele é muito mais frenético, porque eu sei que daqui a pouco eu tenho que botar ela para dormir, daqui a pouco eu tenho que jantar. Perfeito. E agora na quarentena, Não, meu Deus do céu. desculpe, você quer ver esse cara crescer também, né? Você quer estar Exatamente. perto, né, cara? É uma doideira, mas você quer estar perto. Agora, eu sempre te achei um cara muito tímido, muito introspectivo. Você consegue arrumar um. Você é malandro, você arruma umas formas de se colocar mais, se expor mais, mas eu acho você tímido. A chegada de uma filha Uhum. muda você, muda a sua forma de compor, mexe com seu texto. Acho que sim, cara. Eu acho que sim. É uma coisa que perguntam bastante. Já fez alguma música pra tua filha, umas coisas assim. E eu percebo muito assim, cara, eu acho que fica claro em algumas músicas que não é exatamente para minha filha, mas são músicas feitas por um cara que agora é pai e que tudo tem um peso diferente. Eu não conseguiria compor a canção de amor que eu escrevia quando eu tinha 16 anos de novo, eu poderia emular aquilo, mas eu não conseguiria fazer porque aquilo que parecia que estava me matando hoje já não me mata mais. Então eu vou tem outras coisas entre aspas me matando. Então eu acabei às vezes aprofundando ou falando sobre coisas mais sérias, falando sobre até uma melancolia mais Uhum. séria, mais profunda, mais doente, assim, porque eu fui encontrando, né? A gente sempre fala, pô, o rock, né? Sobre o que nos incomoda, né? Sobre o que nos tira do eixo, assim. Então, foi ficando mais sério, na verdade, nesse sentido de as coisas que eu fui falando, às vezes ficando até um pouco mais pesado, porque as coisas que me afetavam e que me destruíam há 10 anos atrás não destrói mais. Que foi, filha? Ele falou que não vai chover muitos dias, só vai ficar nublado. E só vai chover um dia. Linda, A cara. Siri te falou Só vai chover um dia. que só vai chover um dia. Ela te mostrou a previsão do tempo. Caramba, esse cara. Rapaz, é uma gata essa figura, cara. Não, e a cabeça é bizarra. É, tipo Agora, assim. e o disco novo que saiu no ano passado, Uhum. do Fresno, como é que é a concepção desse disco? Porque as pessoas, as críticas foram muito favoráveis ao disco, Foi. né? Todo mundo, muita gente dizendo que esse negócio é melhor obra, isso é meio louco, né? Mas muita gente apontando, os fãs dizendo que esse resultado final foi completamente diferente dos anteriores e que o disco está com a cara nova, que acho que está dentro da maturidade da banda, está dentro desse quadro que você acabou de mostrar pra gente do pai, deve estar dentro disso do conceito de todos Sim. cresceram, né, cara? Foi, eu acho que foi um processo muito lúcido de produção e que só uma banda com 20 anos poderia ter feito, porque se eu impusesse um processo parecido com esse para Fresno do começo da carreira, não teria acontecido, sabe? É pensar num álbum como um álbum e não como um álbum da nossa banda, sabe? Porque quando a gente vai, quanto mais discos tu vai tendo na bagagem, mais peso tu tem, mais material para comparar e tu vai, é muito normal tu ir se engessando e às vezes, principalmente se tu faz muito sucesso, tu vai acabando fazendo meio que o mesmo disco sempre, porque tu fica engessado, né?
Então, a gente, pessoal, vamos fazer. A gente estava vindo de três trabalhos que tinham uma característica parecida, que é pesado, é muito orquestrado, é muito rico melodicamente. Vamos fazer uma outra coisa. E aí foram surgindo músicas que tinham o, o peso, mas que era de outro jeito, assim, eu queria usar coisas mais sintéticas, eu queria não... Aí a gente começou a botar regras, assim, ó, esse disco não vai ter nenhuma orquestra, esse disco não vai ter isso, não vai ter aquilo, esse disco não vai ter nenhuma música com mais de 4 minutos. Aí a gente começou a fazer, aí limitando o projeto para que ele ficasse muito tratado como um disco, assim. A gente disse, ó, vai ser assim, o que a gente quer causar nas pessoas. E aí foram surgindo as músicas, e quando a gente pensou nisso, não tinha exatamente todas as músicas. E aí teve uma semana, assim, que eu tive um surto criativo maior, que eu fiz umas 6 músicas, e que aí eu mostrei para os caras da banda, e eu mostrei do tipo assim, eu nem sei se isso aqui é Fresno exatamente. E aí o Guerra, o baterista, ele ouviu e falou, man, o que tu tiver cantando é Fresno, man. E aí ele falou uma coisa que eu achei tão... Tá certíssimo, Ele cara. falou uma coisa tão foda que hoje vários artistas, quando eu tô produzindo, vêm com esse mesmo papo. Eu acho que não tem muito a minha cara. Quem tá cantando isso aí? Então tem a tua cara, meu. Para com essa parada. O artista, ele é muito... meu conceito, minha música... Basicamente, ninguém presta atenção nisso. É só o cara que presta atenção nisso. É só a gente. No caso, como eu tava produzindo a Fresno, talvez eu não estivesse vendo isso. Assim, ó, só eu tô prestando atenção nisso. A galera quer ouvir uma música boa. Se ela vir na linguagem que for, ele vai ouvir ela uma vez. Se naquela primeira vez ele sentiu alguma coisa, então, É a tua cara, bicho. então, assim, isso ajudou a dar a cara do disco e aí a gente foi, mas assim, o que explica talvez o sucesso que teve foi que foi tudo bastante de caso pensado. A gente já fez discos que foram muito esporrados, assim, reflexo de uma coisa que estava acontecendo. E esse disco, assim, as músicas maturaram muito tempo, então teve muita edição, assim, eu vou tirar esse pedaço inteiro dessa música, porque eu percebi que não precisa. Eu percebi que a mensagem pode ser mais resumida aqui, então aí a gente foi fazendo uma experiência de audição, que a música vai emendando uma na outra, e quando tu vê, a música já tá na próxima, porque tu vai conduzindo a pessoa num túnel, assim, sem saída, e quando vê, terminou o disco, né? Um disco de 30 minutos. Então a gente tinha tudo isso como objetivo, de querer fazer uma obra que não fosse densa, mas que tu conseguisse descascar e ter sentido até o fim, e também de lançar isso com um conceito muito definido de visual, assim, que todo mundo que visse algo que remetesse aquilo falasse, olha ali, é o disco da Fresno. Então, assim, teve toda essa coisa. Mas foi basicamente porque o disco envelheceu na nossa mão, assim. Poderia ter sido ruim, né? Poderia ter, tipo assim, aqueles caras que não conseguem lançar porque nunca termina o negócio. Mas não, foi porque a gente teve calma, eu acho. E Maturidade. a calma é uma coisa que a Maturidade. banda que está começando não tem. Eu não tinha calma em 2004. Eu falei assim, lança logo essa coisa! Tipo... E agora, não, tipo assim, não, calma, ó, o momento certo é ali. Era para ter sido lançado, sei lá, em fevereiro, ele foi um disco que foi lançado lá em julho. Aí os shows começaram lá em novembro. Então, assim, tudo. Hoje em dia tem tanta informação circulando no mundo que tudo tem que ser muito forte e muito focado, né? E depois tu soube. Tanto que no mercado de pop, né, nas divas, tem muito isso, assim, o comeback da não sei quem. Como se a pessoa tivesse ido embora, né? Quando tu lança o disco é uma avalanche, assim, aí depois tu literalmente some. E hoje as pessoas conseguem trabalhar esse sumiço a seu favor, né? Porque tá sempre presente é ruim também, sabe? É tipo assim, putz, não aguento mais esse cara. E a gente trabalhou isso, a gente deu uma sumidinha, depois fez o disco, aí agora a gente estaria exatamente numa dessas sumidas, porque obviamente tem coisa saindo aí mais adiante, que graças a Deus a gente já conseguiu deixar preparado antes de toda essa pandemia aí, e tem realmente uma avalanche de coisas que está sendo preparada desde o ano passado. Quando a gente lançou o disco, já estava sendo começado o trabalho que viria depois, né? E eu acho que está tudo isso tomando um corpo agora. Agora é legal porque você está, mais uma vez, mostrando claramente um pouco para a gente da sua personalidade, mas você sempre soube administrar muito bem a sua vida artística, sua carreira. Porque administrar não é estar no estúdio gravando. Administrar é postura, entrevista, posicionamento, administração, relacionamento,
com outras bandas, com outros músicos. Isso, para ser sucesso, também tem que saber trabalhar fora do palco. Uhum. Não, total. Concorda? Eu acho que é o mais importante, né? É mais importante do que a qualidade da tua música. A gente costuma dizer o contrário, mas eu falo para todo mundo, assim, ó, saber trabalhar o que tu tem é mais importante do que ser bom, porque a gente vê muitas coisas fazendo muito sucesso e fala assim, não sei se isso assim, outros assim, isso não tem diferencial nenhum, isso é muito qualquer coisa. Mas assim, a qualidade que vai de fato te fazer ter um sucesso comercial na tua carreira é um misto muito de foco, de conduta, de cara de pau. E se tudo isso for invólucro de uma música boa, a qualidade da tua música talvez ela influa na longevidade do trabalho, não necessariamente Perfeito. no sucesso que tu vai ter. Uau, Sky! Nada. 18 coisas úteis que a Siri pode fazer por você. Eu tenho que sair aqui. Já vem. Amigo, olha só. Te agradecer muito, desejar você mais sucesso. Só avisando ao pessoal que está nos acompanhando que amanhã temos uma outra conversa aqui no @Clube Big Beatles Oficial e amanhã vai ser com o Haroldo Ferretti do Skank. Nossa, hoje foi com o Lucas. Aqui, né? Os meus fãs que estão aqui têm que seguir o Clube Big Beatles para depois eles vão descobrir a banda foda que vocês são e o projeto incrível que vocês fazem, né? Mas agora... a melhor banda do meu prédio. Agora, mas assim, o serviço que vocês estão fazendo agora, né? O conteúdo que tu está gerando agora, entrevistando todas as pessoas que tu conheceu ao longo da vida, isso é muito foda, cara. E a oportunidade de falar, né? As pessoas querem muito que a gente toque, as pessoas querem muito que às vezes a gente fale sobre o nosso trabalho, o que está ali no momento, mas assim, a oportunidade de conversar longamente, esse papo aqui a gente poderia ficar 3 horas. E tipo assim, conversar longamente sobre o próprio trabalho é uma coisa que é rara e que a gente quase nunca tem essa oportunidade. Por isso que a gente fica muito à vontade aí, falando contigo, tá ligado? E quando quiser de novo, a gente fala de novo. Muita saúde para você, para a esposa, para a filha, muita paciência, muita calma, que é o momento da gente fazer a prisão domiciliar. Muito prato para lavar, muita varanda para varrer. Nossa, e vamos para frente. Passo varrendo aqui. Falou, meu. Obrigado, hein? Um abraço.